Olá, meus amigos. Vamos a mais um momento de reflexão nesse projeto cujo nome é Comunhão do Lar, uma iniciativa da Comunhão Espírita de Brasília. Nós hoje vamos pensar um pouquinho, pensar num viés, porque há sempre muito que se pensar, é um leque enorme de reflexões que podemos fazer, mas hoje nós vamos abordar um aspecto do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, nosso terceiro livro. No primeiro capítulo do Evangelho, nós vamos ver quando Jesus lembra que eu não vim destruir a lei. É Jesus nos falando. No segundo capítulo, meu reino não é deste mundo. No terceiro capítulo, Jesus nos diz: há muitas moradas na casa de meu Pai. Como isso é, além de muito bonito, muito consolador, não nos esqueçamos dessa grande consolação de sabermos que um dia criados por Deus, jamais deixaremos de existir e que sempre haverá um lugar para nós, encarnados ou desencarnados, sempre cobertos pela misericórdia divina. Eu vou ler aqui a citação. Os capítulos sempre começam com uma citação evangélica. Esta é uma citação do Evangelho de João, no capítulo 14, itens 1 a 3. Que o vosso coração não se perturbe. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. Porquanto eu vou para preparar um lugar para vós. E depois que eu tiver ido e preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que, lá onde estou, vós estejais também. Que consolador saber disso, que consolador sabermos que jamais estamos sós, que jamais estamos sem a companhia, sem a proteção divina. Nós vamos ver nesse capítulo um estudo sobre os mundos, os superiores e os inferiores, os mundos de provas e expiações, como a Terra, os mundos regeneradores, e vamos saber sobre a progressão dos mundos. Os mundos, como nós, estão todos sujeitos à lei que a bondade divina institui, a lei do progresso. E nesses mundos, sejam quais forem, sempre haverá um lugar para nós, para continuarmos a nossa subida, a nossa elevação espiritual. Muitas pessoas começam a se interessar ou começaram a se interessar após o livro Nosso Lar. Quantos adeptos hoje do Espiritismo chegaram até a bendita doutrina por conta deste livro, depois do filme, e muitas vezes convertidos ou apenas tendo feito a adesão ao Espiritismo, quantas vezes a gente vê que os espíritas querem ir todos para o nosso lar, não é? O nosso lar não tem lugar para todos, mas em compensação haverá sempre um lugar para cada um de nós, um lugar mais apropriado ao que nós precisarmos no momento. Então, como nosso lar, há inúmeras moradas espirituais.
nós vamos ver que essa coleção, conhecida como Coleção Nosso Lar, na verdade, o nome dela é A Vida no Mundo Espiritual. Nós vamos ver que naqueles 13 livros, inúmeras moradas são descritas. Logo no segundo livro, o livro Os Mensageiros, nós vamos saber de um posto de socorro chamado Campo da Paz. Esse posto de socorro, como outros, são moradas espirituais. Nós vamos lembrar que as moradas não são nunca moradas em que se ficará para sempre, não é? São moradas de passagem. Nós estaremos sempre passando por uma dessas moradas para ter nelas o apoio, o crescimento, a educação que precisarmos. Já no livro de número 4, Obreiros da Vida Eterna, nós vamos ver a casa transitória de Fabiano. Casa transitória de Fabiano de Cristo. Essa casa transitória é também um posto de socorro e, como todas as outras, transitórias. No mundo maior, no 5º livro, nós vamos ver a região das cavernas. São elas também moradas temporárias a seres que têm em si muita agressividade, a seres que têm em si muitos preconceitos, que guardam em si muita raiva, muita revolta. Elas também, as cavernas, são moradas espirituais e também, pela misericórdia divina, são temporárias. Nós vamos ver, em compensação, nesse mesmo livro, o lar de Cipriana. Como vamos ver lá no 9º livro, A Mansão da Paz. Todos esses livros trazem algumas dessas moradas, nos mostrando essa verdade pela mão bendita de Chico Xavier, de que há muitas moradas na casa de meu pai. Falar em Chico Xavier, eu quero apresentar a vocês, claro que muitos já conhecem, um livro especialíssimo chamado Cartas de uma Morta. Ele tem essa capa, tem uma outra capa. Esse livro também, para se falar das muitas moradas espirituais, é especialíssimo. Chico Xavier psicografa o espírito Maria João de Deus, que foi sua mãe nessa última encarnação. Chico nasce em 1910 e em 1915 sua querida, sua bondosa e carinhosa mãe desencarna, deixando Chico com 5 anos. Apenas nesse momento, apenas em 1935, Dona Maria João de Deus vem para fazer esse trabalho junto com o filho. E aqui no início é algo assim de tanta beleza, diz assim, explicação necessária ao leitor. Então Chico conta que essas páginas que nós vamos ler são de autoria dessa, que foi mãe dele, e no finalzinho, eu queria ler só o finalzinho, que é de um carinho imenso. Diz assim, Chico: aí estão, minha mãe, as tuas páginas. Elas vão ser vendidas em benefício dos orfãozinhos. Deus permita que os pequeninos que sofrem recebam um conforto em teu nome e que a misericórdia divina te auxilie, multiplicando as tuas luzes na vida espiritual. Que beleza, que coisa linda, né? É o nosso querido Chico falando à mãezinha dele, comentando com ela, primeiro,
que o que se arrecadasse com esse livro seria doado a órfãos. E em seguida dizendo do carinho dele, do amor a ela. Esse livro começa, os primeiros 4, 5 capítulos começam com Dona Maria João de Deus contando das suas percepções durante o próprio desencarne e logo após esse momento, que é sempre um momento de transição, não é? É sempre um momento ligeiramente confuso para alguns, para outros mais confuso. É um momento em que o desapego precisa ser muito trabalhado. Então, os primeiros capítulos, Dona Maria João de Deus conta-nos dessas suas impressões. Logo após, ela começa a nos narrar com uma beleza imensa as inúmeras moradas da casa de nosso Pai. Que bom ouvir dessa que foi a mãe carinhosa de Chico Xavier esses relatos. Dona Maria João de Deus é levada a inúmeras moradas justamente para vir contar, através das mãos maravilhosas de seu filho, essa realidade extremamente consoladora que nos asserena e que nos dá a certeza dessa misericórdia divina, sabendo, nos contando que encarnados ou desencarnados, sempre estaremos numa das moradas do Pai. Logo no início, Dona Maria João de Deus encontra a sua mãe, a avó de Chico, Dona Francelina, uma senhora muito humilde, analfabeta, e que ao desencarnar ficara conhecida pela sua enorme bondade. Maria João de Deus reencontra sua mãe no mundo espiritual e é sua mãe que a acalenta e que começa a ajudá-la a se adaptar para que possa ser levada a essas inúmeras moradas para nos contar um pouco mais. Então, são inúmeras. Eu não posso dizer a vocês tudo que eu acho, tudo que eu vi de lindo, tudo, porque este livro é todo maravilhoso. Eu não sei se vocês conseguem ver aqui quantas marcações eu fiz de capítulos especiais, de capítulos em que eu vi que há informações maravilhosas. Então, não posso falar sobre tudo. Recomendo que procurem esse livro, que leiam esse livro, porque a gente fica sem saber o que selecionar para contar. Mas, apesar de tudo, eu fiz uma pequena seleção, também preocupada com o tempo que nós temos, e vou falar apenas do planeta Marte. Quando Dona Maria João de Deus é levada ao planeta Marte e fala da sua surpresa pela grande evolução desse planeta. Dona Maria João de Deus passeia por esses mundos, por esses planetas do Sistema Solar, conhecidos, mas passeia também por muitos outros. No mundo nosso conhecido, um dos que ela mais fala, um dos que ela mais se espanta ao encontrar tanto progresso é Marte. E ela diz assim: assegurou-me ainda o desvelado mentor espiritual que a humanidade de Marte evoluiu mais rapidamente que a da Terra
e que desde o início da formação de seus núcleos sociais nunca precisou destruir para viver. Em Marte, pela sua progressão, pela sua elevação, não existe nenhum tipo de destruição. Nada, absolutamente nada é destruído. E ela continua, longe das concepções dos homens terrenos, cuja vida não prossegue sem a morte e cujos estômagos estão sempre cheios de vísceras de outros seres da criação. Então, Maria João de Deus, lembrando de que não há nenhum tipo de destruição em Marte, tal a elevação dessa morada, lá a alimentação através de carne dos outros irmãos nossos, criaturas divinas, não existe. Continua assim, a vibração de paz e de harmonia que ali se experimenta irradia aos corações felicidades nunca sonhadas na Terra. A mais profunda espiritualidade caracteriza essa humanidade rica de amor e respeito ao Criador. Então nós vamos vendo, não é? Lugares muito melhores, lugares como Marte, muito acima de nós, muito mais elevados. Nós vamos ter notícia de Saturno, um outro planeta conhecido superficialmente por nós, porque faz parte do sistema solar, Saturno também mais elevado, e vamos ter informações também sobre mundos, aí esses aqui citados não no sistema solar, mundos de trevas, mundos mais primitivos do que os nossos. O que eu gosto mais de acentuar nesse livro, o que eu acho mais interessante, está na mensagem de número 107. O título dela é Três Sóis de Cores Diversas. Então, Dona Maria João de Deus fala aqui de um mundo, de um planeta, de uma morada espiritual em que ela é elevada e que no início, ela, conforme vão se aproximando, ela vê que a atmosfera é rosada, mas depois, ao chegar a este lugar, para sua surpresa, ela vê que este mundo é banhado por três sóis de cores diferentes. E ela nos fala da novidade ao perceber isso e pede a nossa reflexão. Se aqui na Terra, com o nosso Sol, uma estrela de quinta grandeza, num dia em que ele brilha enormemente, como é bonito ver a natureza, como é bonito ver o brilho do sol no mar ou na lagoa, como é bonito ver as flores, as rochas iluminadas por esse nosso sol de uma cor só e de quinta categoria. E Dona Maria João de Deus pede então que a gente reflita sobre como é bonito neste lugar em que tudo isso que vemos com o nosso sol, as pessoas que estão lá, as almas, os espíritos que estão lá, veem tudo isso lindo com três sóis de cores diferentes a iluminar essas paisagens. Imaginemos que grande beleza está reservada a quem pisa, como ela diz aqui, num mundo desse privilegiado. E nós vamos lembrar que nós estamos no ano de 1935. Chico Xavier é um rapaz de 25 anos, um rapaz do interior, mestiço,
que havia estudado apenas até a 4ª série, porque havia começado a trabalhar cedo para ajudar a família. Vocês imaginem, em 1935, uma obra dessa, a repercussão, porque Chico já era conhecido desde o lançamento de seu primeiro livro, Parnaso de Além-Túmulo. Vocês imaginem quando aquelas pessoas, especialmente aquelas que tinham algum tipo de ligação, mesmo superficial, à ciência, quando leram Deste Mundo Banhado por 3 Sóis. Chico, nesse momento, foi mais atacado ainda do que normalmente. Foi atacadíssimo, foi alvo de deboche, de humilhação. Diziam esses pseudo-sábios que era impossível haver um corpo celeste banhado por mais do que um sol. Que a simples existência, mesmo que longínqua, de um segundo sol, faria com que aquele corpo celeste se desintegrasse. E Chico aponta um corpo celeste banhado por 3 sóis. Que coisa! Chico, como sempre, não só pela sua personalidade, não só pelo seu espírito já muito iluminado, mas também, a conselho de Emmanuel, não responde a nenhuma daquelas provocações. Pois o tempo passa, mas o tempo passa nesses quesitos muito devagar. E quem diria que 40, 50 anos depois, quando foi lançado o telescópio de nome Hubble, ele, depois de muito viajar pelo universo, na verdade pelo multiverso, esse telescópio encontra um planeta banhado por 2 sóis. Todas essas antecipações trazidas por Chico Xavier, psicografando André Luiz, psicografando Emmanuel e todos os outros espíritos de luz, espantam a quem ainda não estudou profundamente e não entendeu a grandeza desse médium incomparável e a sabedoria e bondade divinas, que deixam que esses conhecimentos venham até nós. Que lembremos diariamente que há muitas moradas na casa de nosso Pai. Ao desencarnarmos, iremos para uma delas. Iremos da forma que nos apresentarmos e iremos para aquela casa que mais convier ao nosso estado evolutivo, ao nosso estado espiritual. Seja qual for desses lugares para o qual nós sejamos levados, não tenhamos nenhuma dúvida. Seremos levados, abraçados, acolhidos pela misericórdia divina, que a ninguém discrimina, que a ninguém deixa de lado. Bendita doutrina espírita, que trata as nossas maiores angústias, as nossas maiores ansiedades. Sabemos agora que nesse dia a dia nós vamos precisar nos trabalhar para que sejamos levados, após o próximo desencarne, a uma morada que mais nos agrade. Depende de cada um de nós, dos nossos esforços diários. Importante jamais esquecer
que os nossos lugares serão sempre encontrados. Era Santo Agostinho que dizia que nós nos esforçássemos bastante para que na próxima volta ao mundo espiritual, um mundo muito melhor possa nos abrir os seus braços. Que nos esforcemos, que não nos distraiamos e que sigamos felizes, porque somos todos, absolutamente todos, filhos amados de Deus. Procurem esse livro, procurem essa obra maravilhosa chamada Cartas de uma Morta. Já disse que há uma outra capa, mas com esse nome, Cartas de uma Morta, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Maria João de Deus. Tem a capa que tiver, vai nos trazer uma quantidade muito grande de pequenas mensagens que precisam ser lidas, ser refletidas, para irmos criando as raízes necessárias a uma fé profunda que vai nos aliviando de ansiedades e de angústias. Há muitas moradas na casa de nosso Pai e sempre seremos recebidos com imensa misericórdia naquela que mais se adaptar à nossa evolução. Que sejamos todos esses filhos que se sabem amados de Deus e que procuram progredir. Que Jesus ilumine a cada um de nós, aos nossos lares e àqueles nossos irmãos com os quais nos relacionamos. Muito obrigada, que Deus esteja conosco.